Por que nós quisemos, que nós precisamos, eu quis que nós começássemos com esse sentido. Só em Deus a vitória alcancei. Para que nós pudéssemos lembrar que o nosso Jesus, chagado, marcado, sofrido, é vitorioso. Que o nosso Jesus, que morreu na cruz, não está lá, está ressuscitado. Por isso que, embora a gente não cante tantas vezes, né, nós conhecemos mais mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mas existe um momento em que a gente canta mãos ressuscitadas de Jesus. Mas vale lembrar que o ressuscitado é o crucificado. É o mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, que morreu para nos salvar e que hoje está ressuscitado. E é por isso que a gente celebra e fala da exaltação da Santa Cruz, porque nós não exaltamos a dor. Gente, fala a verdade, olhar para Jesus na cruz, sem o contexto de fé, dá tristeza ou alegria? Ah, vocês não sabem ainda. Olhar para Jesus sem um contexto de fé, na cruz, crucificado, cheio de sangue, dá tristeza ou alegria? Tristeza. E não está errado pensar assim. Nós não estamos olhando para Jesus e ficando felizes pela dor dele. Claro que não. Mas por que nós olhamos para Jesus e louvamos e bendizemos e exaltamos a sua cruz? Porque é um caminho. É o sinal da sua vitória. Tem uma canção antiga, Vitória tu reinarás, não sei que tom quer. Dá o refrãozinho para nós. Vitória, lindo, ó cruz, tu nos salvarás. Mais uma vez. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Por que a gente fala da vitória e da cruz no mesmo lugar? Porque é o caminho. O Senhor falou, há poucas semanas nós celebrávamos no domingo, quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Hoje falando para nós, Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, nós somos chamados a viver de esperança, de graça em graça até a graça definitiva, de esperança em esperança até a esperança definitiva. Por que nós lembramos e celebramos Nossa Senhora das Dores? A mulher que ficou em pé diante da cruz, por que ela ficou em pé? Porque ela tinha esperança, ela tinha fé, ela não sabia exatamente como se daria, mas ela sabia que aquilo tudo tinha um sentido, ela sabia da fidelidade do Senhor. E eu pergunto para você, nos momentos em que você clama as mãos ensanguentadas de Jesus, com certeza você recebeu muitas graças, mas quem em algum momento não recebeu a graça que pedia? Erga a mão. Em algum momento você não recebeu? Pode acontecer. E quando isso acontece, qual é a postura do cristão? Eu creio. Se Deus realizar a graça daquele momento, eu creio. Mas se Ele não realizar naquele momento, eu creio naquilo que virá. Porque em última instância, qual é a nossa meta final? Qual o nosso lugar final, irmãos? É o céu. Eu tive experiências profundas com o Senhor. Algumas de profundo livramento e graça de Deus. Mas também tive momentos em que eu pedi. E olha que padre, quando pede, a gente até levanta a carteirinha de padre assim. Quando foi para minha mãe ficou doente, eu falava para Jesus discretamente, né? Senhor, sou eu, ó, o Padre Reginaldo Carreiro, o senhor já me conhece. Já rezei por tanta gente foi abençoada em momentos de oração e de pregação. Agora é a minha mãe, tenho certeza que vai ser só para eu testemunhar, não vai ser? Pois é.
Mas Deus é Deus, né? Sabe que quando eu pedia para o Senhor esta graça, minha mãe passou por um câncer. E quando ela passou os primeiros tempos, foi dificultando, na minha cabeça não tinha opção de derrota. Lembra a carteirinha do padre? Não tinha opção. Só que minha mãe começou a perder a capacidade de falar. Quando o câncer mexe com o cérebro, quem já acompanhou sabe disso. Então eu perguntava, mãe, está tudo bem? Ela falava assim, Ave Maria. Ela não conseguia falar o que ela queria, mas ela falava que ela estava mais acostumada. Recado para quem está acostumado a falar uns palavrão. Você já pensou que você ficar meio, atrapalhar aí por alguma enfermidade? Isso é científico, você vai falar o que você está repetindo, tem mais costume. Já pensou seu filho perguntar, tá tudo bem? Você soltar um... Minha mãe rezava mais do que eu, então ela, Ave Maria. Falava, tá tudo bem? Amém. Até que no fim, quando ela foi dificultando mais para falar, ela falava assim, seja feita a vossa vontade. Aí me derrubou. Porque na verdade eu sei que ela não estava falando para ela, estava falando para mim. Era Jesus dizendo para mim, ó, você não fala tanto, que a vontade de Deus é o melhor, que Deus sabe o que faz, então agora você tem que entregar também. Tive que entregar. Quando eu comecei a falar, Senhor, seja feita a vossa vontade, aí o coração se acalmou. Minha mãe há 17 anos, semana passada já está no céu. Mas eu não vivi uma derrota. Porque se a gente perde aqui, a gente ganha lá. Mas houve outro momento em que na igreja que eu estava, o Padre Aguinaldo foi pároco, foi vigário lá na paróquia que eu estava, lá em Casa Branca. Por muitos anos, ficou mais de 20 anos lá, o Padre Aguinaldo. Então, eu estou na paróquia Nossa Senhora das Dores. Tem uma comunidade chamada Santo Antônio. 2023, 16 de março, estava voltando de um casamento numa cidade vizinha. Me mandaram um recado assim, padre, caiu o telhado da igreja. Caiu, gente. Primeira preocupação que a gente tem, tinha alguém lá dentro, que era 1 hora antes da missa. Caiu o telhado de uma comunidade. Graças ao bom e amado Deus, nós tínhamos as 2 pessoas que estavam na igreja, uma estava num lugar onde não caiu e a outra estava num outro lugar onde também não caiu. Na hora que elas foram andar, elas estavam embaixo. Na hora que foram andar, foram para o lugar certo. O anjo da guarda, são tudo musculoso lá. Eu não sei vocês, o meu anjo da guarda precisa ser forte. Quem que tem um filho, uma filha, um neto, que você fala, o anjo da guarda dele é muito forte? Pode erguer a mão. Eu sei, vocês estão dando vitamina, né? Reza para o anjo da guarda, porque olha, para dar conta do menino, não é assim que a gente fala? Pois é. Então houve um momento em que eu pedi, Deus fez, mas houve um momento em que eu pedi, Deus não fez. Ele continua sendo Deus, continua sendo amor. Aqui ou lá, eu o louvarei. Nós estamos acompanhando durante esse tempo, esse mês de setembro, a palavra de Deus da carta de São Paulo aos Romanos. E em vários momentos do dia de hoje nós também lemos essa palavra e eu vou trazer uma das passagens. Romanos 6 diz assim, ali no versículo 8 e 9. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto Ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo e continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, vivo para Deus. O Senhor está vivo. Quando a gente tem a cruz nas nossas igrejas, um sinal muito bonito é que em muitos lugares a cruz é colocada, como aqui também, nós temos algumas luzes atrás da cruz. Porque a verdadeira graça está escondida na cruz. Por isso que a gente é chamado a carregar a nossa cruz de cada dia, com toda a confiança, levar diante do Senhor e com o Senhor a nossa cruz, sem desanimar.
Porque o Senhor está comigo durante a cruz. Está com você durante a cruz. Nós cantamos a vitória alcancei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu não sei qual é a sua luta e a sua cruz. Mas eu sei que durante o dia de hoje, muitas vezes você colocou diante do Senhor as suas lutas, a sua cruz, pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho. Eu preciso da tua graça. Talvez em alguns momentos hoje, você está aí talvez cansado da viagem, né? Porque faz uma viagem, faz transporte, acorda mais cedo, vai chegando uma hora que o padre vai falando, vocês vão entrando em repouso do espírito, né? Aí os vizinhos do lado falam assim, acorda, irmã. Fala, não, eu estou rezando. Vocês acham que a gente não vê, né? Eu estou rezando. A gente põe um palitinho e fala, Jesus, só por ti. Só por ti. Porque esse sacrifício, você acha que o Senhor não vê? Você acha que Deus não vê esse sacrifício de amor por Ele? Tão bonito. O sacrifício que faz quem está em casa, que talvez está enfermo, acompanhando. Dói aqui, dói lá, mas eu estou aqui. Apesar que nós também vai chegando uma idade, também é isso, né? Dói aqui, dói lá, mas nós estamos aqui. Vou falar para vocês. Cadê os jovens? Quem tem menos de 20? Erga a mão. Vocês são fortes. Ajuda a geração dos 6. Quem tem mais de 60? Erga a mão. Olha aí. Ajuda, vocês estão de parabéns, os jovens que estão firmes aí segurando as pontas. Porque quem que segura a oração, o terço na mão? 60 a mais. Vamos aplaudir, é verdade, ué. 60 a mais. A diferença é que os 60 a mais hoje não fica sentadinho lá na cadeira de balanço, né? 60 a mais hoje reza o tercinho, tá lá caminhando. O padre também precisa fazer uma caminhada, mas vamos pular essa parte. Vou rezar mais, né, gente? Padre, reza o terço caminhando, quem sabe? Pode ser, porque eu rezo o terço dirigindo, não funciona, né? Mas é assim. Hoje os vô e vó rezam o terço fazendo esteira, né? Reza o terço lá acompanhando pelo celular, tudo moderno. Mas quando que a gente passa a rezar mais? Olha o exemplo de Nossa Senhora. Quando nasce um filho, nasce o intercessor, não é? Se a gente já rezava quando nasce um filho, ou alguém que a gente ama, que a gente quer cuidar, nasce o intercessor. Quem não rezava muito, passa a rezar mais. Quem já rezava, reza mais ainda. E aí a gente vai entendendo por que nossos pais falavam, Deus te abençoe, vai com Deus. Porque falava assim, Senhor, cuida, porque agora eu não sei mais o que fazer. Dá conta, Senhor, dá conta, por favor, porque eu não vou dar conta. Só que quando a gente olha para esta palavra que diz para nós que o Senhor está vivo, muda o nosso sentido de esperança, de ânimo, de coragem. Nós não estamos aqui para celebrar só as dores, mas uma dor que tem sentido. Nós não estamos aqui para celebrar derrota, mas vitória. O Senhor não está na cruz, mas a cruz é passagem, não tem jeito de fugir. Fala para quem está do seu lado, não tem jeito de fugir não. Tem que passar pela cruz. Mas eu te ajudo, viu? Mas me ajuda também. Tem gente que já fala assim, né? Tá com o terço na mão, já fala certo. Fala, eu te ajudo. Eu vi gente fazer, eu te ajudo. Tá dizendo aqui, eu te ajudo. Eu rezo por você, eu rezo com você. Você que está em casa também, nós estamos aqui porque nós nos ajudamos. Nos ajudamos. E olha que bonito quando a gente pensa que da cruz à ressurreição, a vida vence a morte, a esperança nesse ano jubilar da esperança. Qual foi a experiência de Tomé? Olha que bonito. Tomé não estava com a comunidade. Jesus apareceu para eles. Aí contaram para Tomé, nós vimos Jesus. Gente, o que a gente tem costume de falar? Tomé é um incrédulo.
que a gente fala quando uma pessoa duvida de tudo? Fala, nossa, tá igual Tomé. Mas vamos ser sinceros, se eu e você não estivéssemos lá como Tomé não estava, e viesse falar, depois de tudo que eles tinham visto, Jesus morrer na cruz, fala, a gente viu ele vivo, você ia acreditar de pronto? Hoje a gente acredita, porque nós sabemos, mas todos nós íamos igual Tomé falar assim, será? É que Tomé foi mais ousado, né? Falou, se eu não colocar o dedo lá na ferida, eu não acredito. E aí Jesus também, Jesus é firme, né? Ele chegou, apareceu, quando Tomé estava com a comunidade, por isso você não pode se afastar da comunidade, tá? Não adianta nada ficar rezando sozinho, nem pela internet. Você vai na igreja. Você tem irmãos com você. Tem uns irmãos que a gente tem vontade de esfregar no muro. Mentira, não tem. Tenho sim. É difícil. Mas ali a gente aprende a amar, perdoar. É assim, é comunidade. A família também não tem umas pessoas que de vez em quando você fala, gente do céu. A família fala assim, veio por encomenda esse, né? Mas como é bonito depois de um tempo, a gente olhar a história e falar assim, nossa, olha que essa encomenda virou. Olha como Deus foi fiel. Mas então, o que eu estava dizendo, tem que estar com a comunidade. Aí Tomé estava com a comunidade, Jesus apareceu, e quando Jesus aparece ali, Jesus já fala para ele, Tomé, põe sua mão aqui. Nossa, é fogo, hein? Não dá uma vergonhinha? Eu não sei, mas eu ia ficar meio intimidado. Põe teu dedo aqui, põe tua mão. Jesus não estava fazendo pirraça. Ele só quis dizer, Tomé, eu te entendo. Mas não sejas incrédulo, sejas fiel. Vai ter um momento que você não vai enxergar, mas o Senhor vai estar lá. É uma palavra tão forte para nós, porque tem momentos que a gente vai estar só contemplando a dor. Mas Jesus está vivo lá conosco. Eu quero dar mais um passo, agora com uma outra canção, para a gente ir, porque o tempo é curto. A gente conhece, olha. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há temor, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos que vive está. Aí é o seguinte, deixa eu virar aqui, senão vai derrubar todos os papelzinhos da Bíblia. Vocês têm papelzinho na Bíblia de vocês? Eu tenho. Ó, vocês sabiam que essa canção, olha que sentido. A gente conhece essa parte. A gente conhece também aquela, um dia eu vou cruzar os rios e verei então o céu de luz, verei que lá em plena glória vitorioso vive e reina o meu Jesus. A tradução mais conhecida desta canção, mais antiga, diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus que vive está. Então essa canção fala realmente do final.
Eu posso crer no amanhã. Eu sou nascido em Limeira, e tinha um radialista lá em Limeira, estado de São Paulo, que ele falava assim, no final do programa, quando eu era criança eu ouvia, naquelas rádio vitrola antiga, sabe? Eu não sou tão antigo, mas, né? Enfim. E aí ele falava assim, amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Eu achava tão bonito. Ó, bonito, né? É bonito? Ele tinha tanta fé que ele falava, não tem problema. De qualquer forma, Deus vai estar comigo, eu vou estar com Ele. Está tudo certo. Esta canção, a gente não conhece a primeira estrofe. Ela foi feita lá pelo final dos anos 60. A tradução em português, Padre Eduardo saberia dizer que é em inglês, né? Mas a tradução em português, mais ou menos, seria assim. Quão bom ninar um recém-nascido, sentir a honra e a alegria que traz. Ainda maior é a calma e a certeza que este bebê tudo enfrentará, porque ele vive. Vocês sabiam disso? Esta é a primeira estrofe dessa canção. Quando foi? Você sabia, Rogério? Pois é, eu também não. Descobri essa semana, viu? Não estou me achando, não. Eu descobri essa semana, porque eu estava pesquisando. E olha que bonito, foi feita porque o casal tinha 2 filhos e queria o terceiro filho. Ela estava grávida do terceiro filho, mas estava uma época de guerra, Vietnã, umas situações difíceis. E eles falavam, será que vale a pena, gente, gerar uma vida num mundo tão difícil como esse? Fala a verdade, isso foi em 1960. Nós estamos em 2025, o mundo está fácil? Jesus, misericórdia. Se piorar, piora, né? Mas, como nós vivemos de esperança, e eles naquele tempo viviam de esperança, eles falaram assim, peraí, o lindo é ter Jesus conosco, em qualquer circunstância. Mesmo como um bebê que está tranquilo, seguro nos braços do seu pai e da sua mãe, nós também estamos seguros nos braços do Senhor. Nós também estamos seguros em suas mãos. Então, desde o nascimento, que fala a canção, até a morte, Deus sempre está comigo. Não desanime, não deixe de acreditar. Se as coisas não acontecerem do modo que você gostaria, que parece ser o melhor, ainda assim, Deus está aqui, sempre, para te levantar. Se levante fisicamente, agora, para que a gente possa se levantar espiritualmente. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Acredita, esperança, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei, restituirei e te atrairei. Amém. E te darei novas vestes. Filho amado, restituirei.
te darei novas vestes.